Olá, meu nome é Pedro Fujiwara, sou terapeuta energético, terapeuta quântico e hoje eu vim aqui trazer para você um assunto muito interessante e procurar te explicar da melhor forma possível a relação entre os vícios e os espíritos obsessores. Mas antes de continuar com o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta aqui para que eu possa ler e possivelmente gravar uma resposta para você e postar aqui depois no YouTube. Muitos de vocês, com toda certeza, já ouviram falar que os vícios muitas vezes são sustentados pelos espíritos obsessores, pelas energias obsessoras. E vou explicar de uma forma muito didática para você por que é que isso acontece e por que é importante você ter consciência. E antes de continuar a falar um pouco mais sobre o assunto, eu quero dizer que o que eu vou falar é uma percepção que eu tenho e que vai de encontro com a grande maioria dos médiuns que eu conheço, que eu assisto, que eu estudo, que eu leio a respeito sobre esse assunto, eles têm a mesma percepção que eu. Então é importante frisar isso. Então a grande maioria das pessoas, dos médiuns, das pessoas que estudam, entendem um pouco mais do assunto, elas têm uma percepção muito parecida com a minha, tá bom? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente ingere, ela acaba virando energia não só para o corpo físico, mas para o nosso corpo áurico, para o nosso corpo energético. E vamos imaginar o seguinte, temos o fulano de tal. O fulano de tal é um alcoólatra, então toda bebida alcoólica que ele toma, esse álcool, ele se reverbera para o campo áurico, para o corpo energético dele. Ou seja, a energia do álcool acaba indo para o campo áurico dele. A pessoa é viciada, o fulano de tal é viciado em álcool e ele... Vou arrumar a corrente aqui. Então, o fulano de tal, ele bebe. E toda bebida que ele consome acaba indo para o campo áurico dele. Então o corpo áurico dele, ele precisa dessa sensação da energia do álcool, tá? Em um dado momento, essa pessoa, esse fulano de tal, ele morre, ele desencarna. E na hora que ele desencarna, o corpo energético dele ainda sente a falta da energia do álcool. O corpo energético dele ainda está, entre aspas, viciado no álcool. Daí algumas pessoas vão perguntar assim para mim, mas Pedro, e as equipes espirituais não vêm socorrer essa pessoa? Vem socorrer, mas às vezes o campo energético dele está tão pesado, que as equipes espirituais chegam e oferecem ajuda, ele não aceita. Ele prefere ficar aqui porque ele depende muito do álcool e está passando por uma crise de abstinência. E nessa crise de abstinência, ele fica procurando uma pessoa encarnada que tenha uma energia, vamos dizer, mais fraca, ou então uma mentalidade mais fraca, que fica fácil dele criar sugestões mentais nessa pessoa. Ele se aproxima dessa pessoa que está consumindo álcool. E cada vez que essa pessoa consome álcool, como eu disse para vocês antes, o álcool ele acaba se expandindo para o corpo áurico dela também. E é nesse processo de simbiose em que o fulano de tal, ele está no campo energético de uma outra pessoa e ele acaba sentindo os mesmos prazeres, ou seja, ele acaba sugando a energia do álcool para o campo energético dele. Então é por isso que os obsessores eles ficam tão em cima das pessoas que consomem drogas, que são viciadas em remédio, viciadas em sexo, viciadas em internet, viciadas em um monte de coisa. E muitas vezes uma pessoa não consegue sair desse momento de crise, vamos dizer, de drogas, o que for, do que ela tenha vício, por conta dessas energias ficarem ali, tendo essa necessidade de sentir essa energia de volta, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa muito interessante também, é que tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Por exemplo, uma pessoa que pratica esses esportes de alto risco, muitas vezes ela possui esse vício em adrenalina. Então ela precisa de ter essa adrenalina no campo dela. Então ela acaba sendo viciada em adrenalina também. Então é por isso que às vezes a pessoa acaba de fazer uma atividade, nossa, o fulano quase morreu naquele acidente, mas ele voltou a praticar o esporte que ele ama. Ama por causa desse vício de adrenalina, de sentir o bem-estar que a adrenalina traz, né? Então é por isso que os obsessores, eles ficam tão em cima da gente, porque eles precisam se satisfazer da energia daquele vício que ele tinha. Porque ele não tem mais o corpo físico para ir lá, pegar um copo de álcool e beber. Pegar uma bebida alcoólica e ingerir. Então ele precisa de um ser humano, uma pessoa encarnada, para ele poder ir lá e no processo de simbiose mesmo. Ele vai lá e se acopla no campo energético da pessoa, não no corpo, mas no campo energético da pessoa e fica sugando a energia do álcool, da droga, daquilo que ele tem o vício e fica sustentando o vício. Então no processo de desobsessão, além de remover
esse espírito de perto dessa pessoa, é importante essa pessoa ter a consciência e começar a fazer o movimento para evitar de consumir aquilo que ela é viciada, né? Droga, álcool, o que for. Então aquilo que ela é viciada, ela precisa se controlar para não consumir, porque se a gente pega e encaminha esse ser que está atrapalhando a vida dela, está obsediando ela, se ela continuar naquele mesmo padrão vibratório de consumir álcool e tudo mais, e de manter o vício que ela tem, outros espíritos chegarão. Então vai ser um processo meio que, a gente brinca, né, que é enxugar gelo, né? A gente está enxugando o gelo. Se a pessoa ainda continua no vício, ela vai continuar atraindo, né? Cria ressonância vibratória. Então chegam seres nela e acabam acoplando no seu campo energético e ficam sugando energia. Daí ela entra naquelas crises de droga, nas crises em que ela surta e precisa muito de um álcool, de uma droga, o que for. Então é importante sim fazer um trabalho de desobsessão e de conscientização dessa pessoa para que ela pare de consumir aquilo que mantém o vício dela. Tá? Então é assim que acontece o processo de obsessão. Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, eu peço que você deixe a sua dúvida aqui nos comentários para que eu possa te responder posteriormente, tá bom? Beijo de luz!